do Observatório, que também vai colocar no ar aqui a nossa super transmissão ao vivo e a cores. As transmissões hoje são inacreditáveis, ao vivo e a cores. Como vocês percebem, eu estou falando só enquanto todo mundo senta. É uma técnica antiga de animador de auditório, de começar a falar, porque as pessoas acham que está começando, mas está começando sim. Tá? Nós vamos ter uma discussão hoje sobre avaliação de ativos intangíveis, que, como vocês podem perceber, é uma discussão bastante tangível, ao contrário do que parece, mas esse é um tema muito, muito, muito relevante e relativamente difícil. Né? A origem dele, o Sérgio vai falar, mas eu vou me arriscar aqui, é que a economia mede prédio, de vendas, esse tipo de coisa. Então aqui, bom, quanto custa esse ativo é esse, quanto vendeu, quantas toneladas de aço foram produzidos, etc, etc. Mas tem um conjunto de outras coisas que são também socialmente produzidas que não se mede, tá? Ou pelo menos não tem ainda uma medida mais ou menos aceita, ou não entram para as riquezas das nações, se eu posso falar uma coisa dessas. Tá? Então o Sérgio está desenvolvendo um trabalho para tentar jogar luz nos intangíveis e tangibilizar os intangíveis, fazendo um trocadilho. Bom, essa é a nossa conversa de hoje, é da mais alta relevância, né? Porque com isso a gente pode pensar num conjunto de coisas, de ativos, não sei se eu posso chamar de ativos, né, que não são hoje valorados, tá? Ou quantificados, não se tem muita ideia deles, isso pode se incorporar para ajudar a pensar a dinâmica da economia, a dinâmica social, etc. Bom, o Sérgio, Sérgio Canembey Júnior, ele é professor titular lá da economia da USP de Ribeirão Preto, aquela cidade que fica indo aqui para o norte a 350 quilômetros, mais ou menos aqui de São Paulo, que outrora imortalizada por conta de uma enorme serpentina que gelava um chope que diziam que era produzida lá, tá? Diz a lenda, certo? Que era produzido por ali, tá? A dúvida se em Ribeirão Preto, se na cidade existe algum Ribeirão Preto, mas isso também não é motivo aqui, mas enfim. O Sérgio tem uma longa trajetória em análise econômica, em tratamento de dados, econometria, etc, etc. Ele é um dos coordenadores aqui do projeto do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Observatório da Inovação e Competitividade, contemplado aí pela Pró-Reitoria de Pesquisa, que está desenvolvendo indicadores de engenharia de inovação, tá? Inovação, digamos, indicadores não convencionais, e esse trabalho a gente vai discutir mais especificamente depois fora do seminário, tá? Ele eventualmente possa ser integrado na conversa sobre os indicadores. Bom, é isso. Tá? Tem uma longa biografia do Sérgio aqui, mas ele se defende. Mas, obrigado, Sérgio. Bom dia. Desculpe pelo atraso. E agradecer ao Mário e a Laura pelo convite. Agradecer ao Mário pela participação no NAP. E apresentar esse trabalho. Esse trabalho, eu tinha avisado, ele está numa versão ainda preliminar. E é preliminar mesmo, porque ele ainda não chegou ao fim. Ele tem mais uma etapa a ser cumprida, que nós esperamos cumprir ainda ao final desse mês até. Vamos tentar, nessa semana, eu espero que a Maíra esteja lá em Ribeirão fazendo o que eu estou pensando que ela deve estar fazendo. Bom, esse trabalho, na verdade, ele é uma pesquisa conduzida pelo Banco Mundial, em que Mark Dutz e o Siddharth Sharma são os economistas do Banco Mundial, de um setor, de um departamento de desenvolvimento econômico, que me convidou para fazer o trabalho junto com eles, para montar essa base de dados de capital intangível para o Brasil. Eu, por consequência, convidei a Maíra, que foi minha orientanda no mestrado, hoje já é uma mestre em economia lá na USP de Ribeirão Preto,
Então, nós somos nós 4 os autores desse trabalho, mas esse trabalho ele faz parte de uma ampla pesquisa do Banco Mundial que procura entender a heterogeneidade produtiva no Brasil e a dispersão dessa heterogeneidade, dessa produtividade, né? Quer dizer, o Brasil tem setores muito produtivos, setores pouco produtivos, né? E não se entende praticamente assim qual é a fonte dessa dispersão. Então, a fim de aprofundar esse entendimento e ajudar também na promoção de políticas, né, públicas, especialmente de inovação, de industrial, que venham a aumentar a produtividade da economia, esse trabalho tenta jogar alguma luz sobre isso. Né? E qual é a grande motivação, pelo menos em termos acadêmicos, né? É de que esse tipo de pesquisa sobre capital intangível, ele vem recebendo um crescente interesse em todo o mundo, né? Existem trabalhos, nós vamos ver à frente, feitos para o Japão, feitos para a China, feitos para a Inglaterra, feitos para os Estados Unidos, Alemanha, né? E é um tema dos anos 2000, né? Vamos dizer assim, é um tema que começou com o trabalho da Carol Corrado, do Charles Hutton e do Sickel em 2004, né? E essa é uma linha nova de pesquisa que está sendo desenvolvida por esses economistas, né? É uma linha que eu mesmo conhecia muito pouco, até antes deles me convidarem, e depois eu fui começar a olhar, e o trabalho do Hutton é um trabalho sobre produtividade total dos fatores, ele é um cara que entende muito disso, tem uma longa linha desse estudo de produtividade total dos fatores e inovação, né? Vocês pegam o último handbook de inovação, ele está ali, escrevendo no capítulo sobre PTF, né, e Growth Accounting, especificamente em inovação, quer dizer, então ele procura estabelecer a relação dessas estimativas de PTF com inovação e economia da tecnologia, né? Então realmente é um trabalho assim que está dentro de uma fronteira na linha da teoria econômica, principalmente do lado empírico, né? Porque é uma questão muito empírica também. E o ponto aqui é que exatamente quando você... Fica à vontade. Também estou atrasado. E como é que fala? Ignorar esse tipo de medida e ignorar esse tipo de conceito, além de produzir medidas distorcidas, também dificulta a compreensão do crescimento econômico, né? Essa é a grande questão-chave aqui, né? Então, esse trabalho ele parte, né, e utiliza essa metodologia desenvolvida pela Corrado, pelo Hutton e Sickel em 2004, né, um artigo que está no NBR, e ele tem algumas metodologias alternativas baseadas em valor de ações, baseadas em relações de consumo e produção, mas essa metodologia tem, além de ela ter um apelo de produzir medidas mais, vamos dizer, claras, mais palpáveis, ela tem a possibilidade também de trazer comparações internacionais. Então, como ela está sendo utilizada amplamente na literatura, produzir esse tipo de medida para o caso brasileiro é importante porque a gente consegue, então, comparar o Brasil internacionalmente, qual é o padrão de investimento em capital intangível do Brasil, né? E como, diferentemente dos trabalhos que são feitos no resto do mundo, a gente não tem séries muito longas aqui no Brasil, né? E então o nosso trabalho vai ficar delimitado ao período de 2000 a 2008, né? Ou seja, nós não temos séries de P&D muito antes que isso, não temos dados das indústrias de serviços muito antes que isso. Então isso daqui delimita um pouco o nosso trabalho, mas por outro lado,
Pelo que eu pude observar em alguns trabalhos, eles trabalham principalmente em nível macroeconômico com um nível de agregação muito alto. E a gente, com os dados das nossas pesquisas, aqui nós temos a possibilidade de produzir informações em nível setorial, né? Então, isso daqui já auxilia também essa compreensão da heterogeneidade produtiva e a relação disso com os capitais intangíveis, né? Muito bem. No nosso artigo não tem propriamente essa seção de princípios teóricos, ela está presente mais na introdução ou uma explanação mais geral, mas eu resolvi colocar essas 2 ou 3 transparências aqui para que isso pudesse servir ao próprio grupo aqui como uma motivação teórica a fim de justificar a plausibilidade da hipótese de capital intangível, né? E porque capital intangível estaria relacionado a princípio como um insumo na função de produção. A função de produção é uma representação que a teoria econômica faz, né? Numa relação insumo-produto, né? Em que a função de produção representa uma composição tecnológica desses fatores de produção, né? Representa um status tecnológico disso. E os estudos que são baseados na contabilidade do crescimento, que vieram da linha do Robert Solow, né? Da teoria de crescimento de Solow, eles partem da noção da função de produção, que tem como insumos fundamentais o capital e o trabalho. E essa medida AT, que é um indicador de produtividade total dos fatores, ou seja, um fator aumentativo da produtividade. Você tem um choque de produtividade que faz com que se eleve ou diminua a produção, né? Um choque tecnológico positivo pode aumentar a produção. Um choque do petróleo, por exemplo, alguma coisa que dificulte a produção, pode ser um choque negativo, né? Lógico que a gente espera muito mais que isso daqui tenha um viés para cima do que para baixo, tá? E a teoria de Solow estabelece muito uma relação entre produto por trabalho, cria essas unidades, né, de produto por trabalho e relaciona isso com o crescimento do capital, a relação capital-trabalho, como isso vai fazendo com que a economia cresça ao longo de uma trajetória e os possíveis deslocamentos vão representar o aumento da produção através do deslocamento da fronteira. Quando você tira isso, você produz a variação disso, quando você vai então entender, procura fazer a decomposição do crescimento do produto, você então teria uma participação, né, do crescimento do produto do capital, do aumento do capital, da variação do capital, da variação do trabalho, outro fator grande de produção, e, como o Mário falou, tem uma grande parte ali que fica com essa variação da produtividade total dos fatores, né? Esse indicador de produtividade, que na verdade, né, é uma medida do que a gente não sabe o que explicou aquele crescimento. É esse resíduo, porque ele é tomado como resíduo, né? Então, quando a gente trabalha nas estimações da PTF, né, você trabalha procurando esses SKs, esse SL, que seriam a participação do capital e do trabalho na renda, para produzir o resíduo, né, com relação à variação do produto, para multiplicar. E aí você tem os finitos métodos para estimar esses caras, né? E aí nós vamos ter alguma parte da produção que o Solow fala assim, olha, essa é a produtividade total dos fatores, esse é um componente tecnológico, né? O Abramovich chega e fala assim, não, isso daí é um componente que mede a nossa ignorância sobre tudo o que mais explicou o crescimento do produto e que a gente até agora não conhece. A gente não consegue
direcionar. Né? Essa daqui, então, seria aquela representação daquela função de produção em termos de unidade de trabalho, né? Em que se eu fosse aumentando a relação capital-produto, eu ia crescendo ao longo da curva, né? Então ali nós temos os valores, aqui no eixo a relação capital-produto, no outro eixo a relação produto por trabalhador, e você vai crescendo nesse eixo, no eixo de capital-produto, e você vai se movendo ao longo da curva da função de produção. Um choque tecnológico desloca a função de produção e a gente parte, por exemplo, do ponto A para o ponto B. Certo? Ou do ponto C para o ponto C. Qual é o problema com essa teoria? O problema com essa teoria é que o capital aqui é exogenamente determinado, ou seja, o capital é predeterminado, ele foi dado. E ele não participou de um processo de escolha. Ele faz apenas, seria o resultado de uma escolha ótima da firma dessa relação. Né? E isso daqui é agregado nessa função. Então, sendo assim, fica difícil a gente entender o que é o capital aqui. Esse que é o problema. Ou poder conceituar capital, porque o que está sendo supostamente aqui adotado é uma medida de capital físico. Né? Então, o Rutten se incomoda com essa definição e propõe um outro modelo de crescimento. Um modelo que procura endogeneizar o capital no modelo de contabilidade do crescimento, né? E aí procura ver esse modelo num modelo de crescimento ótimo, onde os indivíduos procuram otimizar a sua trajetória de consumo ao longo da sua vida, né? E com isso, né, o capital se torna um bem intermediário intertemporal. Em que sentido? No sentido de que você resolve consumir, a sociedade resolve consumir uma determinada porção da sua riqueza hoje, poupar uma outra determinada porção dessa riqueza para traduzir isso em investimento para produzir o consumo do período futuro. Né? Com isso se estabelece, vamos dizer, uma relação endógena do capital, quer dizer, o capital é escolhido de modo a otimizar essa trajetória, certo? E também se estabelece um conceito claro do que é capital. Por quê? Porque o capital seria, então, tudo aquilo que não é consumido. E ele não ganharia mais aquele conceito estrito do capital físico que está presente na função de produção. Né? E aqui, por exemplo, é um exemplo disso daqui. Você tem o consumo no ano 1, no ano 2, né? E por otimização, a sociedade encontra um nível que maximiza a sua riqueza. Esse nível que maximiza a sua riqueza implica no nível de consumo 1 e, consequentemente, no nível de poupança C1A1, C1A aqui, que vai produzir o consumo para o período futuro. Né? Então, com isso, a gente tem agora uma definição clara do que seria capital, que não se restringe ao capital físico. Né? E nesse modelo também, o que seria conceituado de choque tecnológico seria o choque não esperado. Por quê? Porque se eu tenho um progresso técnico que é esperado, esse progresso técnico já é incorporado na minha trajetória de consumo. Né? Então, a transição ponto B para o ponto A, no aumento da riqueza, né, é o choque tecnológico não esperado. Muito bem. Então, com isso, ele explicita a ideia de que o uso de qualquer recurso que reduz o consumo corrente, então, vai ser classificado como capital. Né? Então, nesse sentido, esses investimentos em capital humano, conhecimento, pesquisa e desenvolvimento, né, não há razão para que esses recursos sejam tratados de modo diferente do que o capital físico, do que as fábricas, do que as estradas e assim por diante.
Ou seja, tudo que é considerado investimento agora é alguma coisa que pode produzir o aumento do consumo futuro. Né? E o que acontece em muitos casos, ou na maior parte dos casos, é que esse recurso não é que ele não existe, ou não é que ele não é medido. Não é nem medido, não é questão nem de medido. A questão é que ele não é explicitado através de informações. Né? E ele envolve diversas atividades que ocorrem nas empresas, que ocorrem nas famílias e que ocorrem nos governos. Né? O nosso trabalho aqui só está interessado na produção de ativos intangíveis nas empresas. Nós não vamos considerar famílias e governo aqui. Tá? Então, um ponto aqui que nós temos importante que é a contabilização disso daqui. Né? Bem, então estabelecido o conceito de que capital é aquilo que não é utilizado para o recurso, para o consumo corrente, né? É o consumo poupado, né? Ou a riqueza poupada para o consumo futuro. Esses três autores, então, criam três grandes categorias do que seria os dispêndios em capital intangível. Né? Essas três grandes categorias seriam a informação computadorizada, né? Que distingue dois tipos de investimentos: investimento em softwares e investimento em base de dados. Ciência e propriedade criativa. Aqui é a categoria mais ampla, né? Que envolve o P&D que nós conhecemos, né? A exploração mineral, especificamente mais relacionada à descoberta de novas reservas, né? Os direitos autorais e custos de licenciamento aí relacionados à produção artística também, né? Não apenas a produtos comerciais, mas também relacionados à produção artística, produção literária, né? Os custos para desenvolvimento dessa produção artística, literária e outros desenvolvimentos de produto, né? Que não levam necessariamente a patentes, né? Como serviços financeiros, arquiteturas, projetos de engenharia e P&D em ciências sociais. Essa categoria de P&D em ciências sociais eu não entendo direito o que é. Eu sou muito sincero. Eu sou um cientista social aplicado, não entendo. Mas ela é tão... mas vai, né? E um item que nós vamos... que, assim, a princípio parece pouco importante, mas seriam as competências econômicas que se referem ao estabelecimento de marca, quer dizer, dispêndios em propaganda e pesquisas de marketing para o desenvolvimento de marcas, né? Pesquisas de mercado, né? O investimento em capital humano específico afirma. O que é o capital humano específico afirma? Quer dizer, todo mundo aqui estuda, vai na faculdade, se forma, faz pós-graduação. Isso não é específico à firma. O que é específico à firma é aquele treinamento que ele recebe dentro da firma. Né? O aprendizado necessário à execução das tarefas que são de interesse da firma. E também isso aqui inclui, por exemplo, uma bolsa que a firma paga para ele fazer um curso. Que ele estaria fazendo esse curso para se qualificar para uma atividade específica à firma. E também envolve aqui, esse conceito envolve um pouco da ideia de que nem todo o tempo que as pessoas trabalham dentro da firma é para produzir. Né? Ou seja, uma parte do tempo é para se pensar no que a gente vai fazer no futuro, para melhorar organizacionalmente. Né? Então,
envolve essa ideia de capital organizacional, que é o trabalho que é realizado, principalmente pelos gerentes, pelos diretores, né, uma parte desse trabalho, que é feito para melhorar produtivamente a empresa. Tá? Então, seriam essas 3 grandes categorias que nós vamos procurar contabilizar através das informações produzidas no Brasil. Tá? E a produção dessas informações são feitas basicamente com as informações do IBGE, produzidas pelo IBGE, né, nas suas diversas pesquisas, na PAS, na PIA, na Pintec, contas nacionais, junta isso com as informações da RAIS e com algumas informações complementares, bastante complementares, bem pouco uso, mas uma estimativa crua, do DIEESE, CNI, SEBRAE, para algumas informações sobre treinamento de pessoas. Né? Então, esse trabalho ele envolveu, na verdade, a criação de todos esses itens que eu mostrei aqui, né? Todos esses itens aqui, setor a setor, para os 55 setores da matriz insumo-produto. Né? A proposta inicial do pessoal do Banco Mundial era fazer isso lá na sala do IBGE. Mas aí eu falei, não faça isso porque nós vamos sair com esse trabalho o ano que vem de lá. Né? Porque o ideal por quê? Porque a teoria do Houghton para formação desses dados é ir do pequeno para o grande. Né? E você então produzir a agregação da informação individualmente, desde que fosse possível, desde a firma até o setor, né? E daí para a economia como um todo. Né? Mas para nós, dado o conjunto tão grande de informações, a necessidade tão grande de compatibilização e depois de produção disso, sendo que algumas informações não são possíveis ser produzidas lá dentro, isso inviabilizaria não a execução do trabalho, mas um trabalho dentro do prazo de que isso daqui era esperado. Né? Então nós acabamos utilizando as pesquisas que são divulgadas, né, em nível setorial. Né? São pesquisas de empresas, mas divulgadas em nível setorial. Tá? A combinação dessas informações, em alguns casos, elas, por exemplo, nós utilizamos a informação própria da base, como, por exemplo, os dispêndios em P&D. Esses você alcança diretamente na Pintec. Né? Agora, por exemplo, quanto que os setores industriais utilizam de informação computadorizada? Isso daqui tem uma parcela, então você tem uma suposição sobre qual é a parcela de recursos que é destinada, por exemplo, ao desenvolvimento da pesquisa nesse setor de informação computadorizada. Né? Deixa eu buscar aqui, por exemplo, porque tem tanta suposição que a gente usa, no caso aqui, a receita mesmo. Né? Nesse caso aqui, então a gente pega, olha, quanto que o cara vai então você olha na PIA, na PAS, vê as receitas desses setores, e aí a gente pega as informações da tabela insumo-produto, né, da matriz insumo-produto, e através dos coeficientes técnicos destina isso daqui por setor. Tá? Um outro exemplo dos custos de direitos autorais e custos de licenciamento, a gente, por exemplo, usa 20% dos custos de operação e de emprego nessa indústria. Né? Então existem várias suposições, existem medidas que são melhores, aquelas que são produzidas diretamente. Né? Por exemplo, no caso dos gastos em marketing, para as indústrias a gente usa a agregação que é produzida pela PIA. Né? Para os
setores de serviços, isso não é possível. Então, nós temos que fazer essa transição. Pega os setores que produzem, que estão relacionados a esse item na paz e transfere via matriz de insumo produto para os outros setores não industriais, né? Então, foi um trabalho grande de construção da base, mas a base tem estimativas que são cruas. O setor financeiro, existe uma possível crítica de que ele toma como 20% dos custos, né? Esses itens de setor financeiro, 20% dos custos. Todo mundo sabe que o setor financeiro aqui no Brasil ganha muito, né? Essa daqui é uma medida que a gente pega as informações que são utilizadas no Reino Unido, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Esses percentuais, até por título de comparação, quer dizer, a gente não produzir num item que seria diferente do que eles produzem, a gente usa os mesmos percentuais. A gente sabe que, por exemplo, esse percentual de 20% dos custos para desenvolvimento de produtos no serviço financeiro talvez seja muito elevado, pela forma de ganho que é feito aqui, né? Muito baseado em títulos públicos, essa coisa que a gente não sabe bem o que acontece, pelo menos eu não sei, né? Mas acontece, né? Eles têm muita possibilidade de ganho, que não é propriamente através do desenvolvimento de produtos, né? Certo? Muito bem, então, depois, se vocês tiverem mais interesse, a gente pode pegar os dados, olhar, mas eu estou dizendo assim, aqui tem muita estimativa, né? E muita estimativa que é no sentido crua, tá? Mas como eu estou dizendo, é um primeiro esforço que é feito para se produzir uma grande contabilidade nacional desse item, né? Então, aqui é um quadro com uma comparação internacional dos estudos que foram feitos ao longo dessa década de 2000, em alguns países, né, como a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, China e Brasil. Se a gente começar, não lá de cima, mas daqui de baixo, né, a gente olha o que está, esses totais, por exemplo, né? Então, nos Estados Unidos e no Reino Unido, percebe-se que eles gastam em torno de 13%, 11% do PIB nesse tipo de capital intangível, né? Depois disso, viria a França, com quase 9%, a China, com quase 8%, e a Alemanha, né? O Brasil fica na rabeira dessa história, produzindo níveis próximos à Itália e Espanha. Que, depois eu lendo aqui, né, ficava lembrando, né, dado a draga que esses caras estão lá, né, agora a gente fica assustado, né, do jeito assim, eles estão passando por essa crise financeira, que nada tem ou muito tem a ver com isso daqui, se bem que eles têm que fazer um esforço de produtividade para poder pagar suas dívidas agora, a gente fica falando assim, bom, então a gente não está tão bem, né? Eu poderia falar, estamos no nível dos países europeus, em alguns países europeus, mas não é alguma coisa tão, vamos dizer, animadora. Desmembrando pelos itens, né, pelos itens de informação computadorizada, nós percebemos que nesse caso, nesse item, o Brasil relativamente está bem, né? Ou seja, ele gasta mais do que a Alemanha, né? Mais do que a Itália, mais do que a Espanha, e está exatamente na faixa da França, mais ou menos, né? Sendo que o Japão e a China se destacam nesse item, né? Na propriedade inovativa, aí nós ficamos novamente na rabeira, né, disso daqui, com destaque para os Estados Unidos e o Japão, né? Pode perceber aqui, o Japão seria o que mais gasta nesse item, apoiado fortemente nos seus gastos em P&D, né? E os Estados Unidos também. A medida que nós tiramos aqui de P&D
foi feita utilizando o trabalho do Bruno Araújo, lá do IPEA. Nós fizemos aqui também uma estimativa. A gente pegou os dados da RAIS, para produzir a série ao longo do período de 2000 a 2008, o Bruno com o Ricardo Cavalcante, pessoal lá do IPEA, da DSET, produziram uma medida que chama POTEC, que é o pessoal técnico-científico nos setores industriais. Então ele pega a classificação de ocupações brasileiras, separa quanto que esse pessoal representa dentro do pessoal todo ocupado nos setores, né? Nós pegamos isso daqui e tentamos fazer uma primeira medida através dos salários que eles ganham. Mas essa medida não casava muito bem com a Pintec, não. Se a gente pegasse o custo de salário. Então nós fizemos famosa extrapolação. Dividimos esse número de pessoas pelo gasto da Pintec, por exemplo, em 2008, e fizemos uma extrapolação com os gastos de 2005, usando esse pessoal aqui. Aí calculamos esse valor unitário da pessoa e reproduzimos a série de P&D no Brasil ao longo do tempo. Né? E, eu não sei, a Fernanda está aí, 0,6% é razoável? Né? Então, acho que o chute foi bem dado. Né? Essa é a ideia. E essa é uma trajetória, o Brasil é crescente nessa trajetória, mas, como a gente pode perceber, ela é bem abaixo até do penúltimo colocado, quer dizer, fica junto com a Itália e a Espanha, novamente, países que não têm forte tradição, né? E muito inferior, 4 vezes inferior ao que gasta nos Estados Unidos, né? E quase 5 vezes o que gasta o Japão. E aí os outros itens são quase imperceptíveis, né? Nesse destaque, com exceção dessa parte dos serviços financeiros, né? E aí que pode estar um viés até para cima dessa estimativa brasileira, tá? Nós gastamos mais que todo mundo aqui no resto do mundo para isso. Então isso daqui eu acredito que seja viesado. E a parte propriamente de engenharia, a parte de arquitetura, né, que aí é produzido através da tradução PAS para os outros. Porque, na verdade, você não pode pegar o item da PAS só. Você precisa ver quanto que é da PAS que vão para os setores que estão sendo considerados nessa estimativa. Quer dizer, não pode entrar governo, não pode entrar famílias, né? Então, isso sai de lá. Então, nós temos aqui, relativamente ao mundo, esse item nível intermediário, esse item abaixo, né? E esse terceiro item aqui também abaixo, né? E esse item ele envolve os gastos de marketing, né, e pesquisa de mercado, e a formação de capital humano específico à firma, né? Nessa parte de marketing, os nossos gastos estão próximos ao nível internacional. Onde nós estamos muito abaixo é na parte de capital humano específico à firma, né? Nós gastamos muito pouco com isso. Essa nossa medida pode estar viesada para baixo, por quê? Porque nós não temos informação do setor de serviço sobre isso. E, para produzir para a indústria, nós utilizamos 2 tipos de informação. Que um era um percentual, numa pesquisa da CNI, eles revelavam um percentual de quanto as firmas gastariam em treinamento. Aí tem uma outra pesquisa do DIEESE que diz mais ou menos qual é o número de horas médio que os setores também, que a indústria gastava em treinamento. Nós cruzamos essas 2 informações, né, e vimos que elas não eram contraditórias, e aí produzimos o custo em termos disso de salário, e aí obtemos vamos dizer, o que representaria em termos de gasto, em termos do PID. Do PID não, do produto, do GDP, do PIB. Tá? Com relação a essa informação também aqui, de custos organizacionais, e essa IT tinha chamado on account, quer dizer,
não é o que é feito interno à firma e que corresponderia aos gastos do tempo dos executivos, né? Isso foi calculado com base no percentual que eles assumem internacionalmente. Nós pegamos os salários dos executivos na RAIS e fizemos essa conta. Mas vemos que todos esses itens, por exemplo, relativamente ao que os Estados Unidos gasta, ao que o Reino Unido gasta, né, são muito pequenos. Né? E isso daqui incomoda muito quando a gente pensa em termos de formação de política. Quer dizer, a gente sabe, é notório que existe um problema de pouco gasto em pesquisa e desenvolvimento, mas pouco se sabe que, ou pouco é divulgado, de que se gasta pouco dentro da firma para se aumentar a produtividade dos funcionários. Né? Eu acho que esse é um item importante. Então, quando a gente faz a comparação do Brasil com os Estados Unidos, fica muito claro isso daqui. Olha essa diferença. É 10 vezes. Né? Em termos de gastos com estrutura organizacional. Né? E mesmo que eu duplico isso, supondo, que eu não acredito, que no setor de serviços se gasta o mesmo que se gasta dentro da indústria na qualificação de funcionários, eu ainda fico com a metade em treinamento. Né? E onde a gente mais se aproxima são nessas medidas de outros itens de desenvolvimento de produtos, né? Essa diferença histórica de P&D, né? E informação computadorizada a gente está chegando mais próximo. Quando a gente observa as trajetórias desses itens, né, no Brasil, segundo essas medidas que nós estamos construindo, é que ela é crescente, né? E que o principal fator de tendência que explica esse crescimento, que parte em torno de 3,6% para 4,5% ao fim do período, né, é esse indicador de propriedade inovativa, né, onde principalmente é a trajetória de crescimento do item de P&D mesmo. Está crescendo no país. Enquanto que essas duas trajetórias, e principalmente a trajetória de competências econômicas, ela é estagnada. Então, no item de informações computadorizadas, o grande responsável aqui foi os dispêndios com software, né? Que é uma trajetória similar, essa diferença também é similar ao caso americano. Né? Pode ser pela forma como é produzida a informação, né? Até pode haver até uma subestimação dessa medida de database aqui, porque às vezes as bases de dados são construídas dentro das firmas, né? Mas a própria indústria de software cresce muito aqui no país hoje, né, recentemente. Então isso é uma explicação, porque você pega a receita dela também. E a gente espera que ela tenha, se ela está crescendo é porque alguém está comprando, alguém está utilizando. E aqui, como nós mostramos, na evolução da propriedade inovativa, desse tipo de propriedade inovativa, está ali o setor financeiro ali em cima. Se fosse, ao invés de uma medida de 1,10%, fosse considerado 0,7%, 0,8%, acho que seria mais razoável. Porque isso ia levar a próximo de 4% do PIB o nosso gasto total em capital intangível. Tá? Mas o que a gente mostra que é relevante aqui é esse crescimento do P&D ao longo principalmente no final desse período, desde do início dos anos 2000, né, uma retomada. Se isso daqui está associado às novas políticas de inovação, uma pergunta que muitos estão tentando responder agora. Isso daqui, subestimado no meu ponto de vista. Né? E esses itens aqui são praticamente relevantes. Né? O que é uma relativa preocupação, porque é os gastos de engenharia. Né? Tá certo? E arquitetura, coisas desse tipo. P&D em ciências humanas, então, nem se fala.
Muito bem. Então, essa exploração mineral, a gente tem um problema aqui com os royalties. Nesse caso aqui, os royalties foram tirados, né? Então ele ficou muito baixo. E eu estava lendo esse negócio e estava 0,0 lá. Aí eu falei, pô, eu mandei o e-mail para a cidade e falei, esse negócio tem alguma coisa aqui que está subestimada. A gente é um país tão rico em termos de recursos naturais e nós estamos com um percentual muito baixo em termos do PIB, é lógico. Eu estou pensando em ver se tem alguma informação lá no IBGE naqueles outros censos que eles fazem para a parte de geociências. A ver se eu consigo tirar uma outra informação de lá. Então, a gente pegou o P&D da PIA para o setor de extrativas minerais, né? Mas tinha os dados de royalties. Mas aí tem os royalties da Petrobras, que são superestimados. Aí o pessoal lá resolveu não incluir, né? Então, isso daqui está causando alguma... Porque seria relativa principalmente ao gasto que você faz para descobrir reservas, que é uma coisa diferente, a princípio, do que faz para o desenvolvimento de produtos, processos dentro da produção, né? Então, eu acho que esse item eu tinha que procurar alguma coisa, alguma informação melhor no caso brasileiro. Né? Tem. Faz favor. O DNPM tem essa informação e desde 2013 ela é uma declaração agora feita pelas empresas de mineração que investem em pesquisa mineral. Você pode obter essa informação na divisão de economia mineral do DNPM lá em Brasília. Agradeço a informação. Historicamente, o Brasil recebe 3% dos investimentos em pesquisa mineral no mundo. Isso equivale hoje a 350 milhões de dólares. Quando eu olhei aquele dado ali, aquela informação, aquela estatística, eu falei, isso daí tá subestimado. Em termos do PIB. Mas eu quero dar uma olhada para ver se a gente está errando. Porque a Espanha gasta 0,04, então, tem alguma coisa que está... Por que o cara vai procurar na Espanha? Sim, né? Assim, que a gente, temos de recursos aqui, o que a gente pode gastar. E as competências econômicas aqui são itens, vamos dizer, estão todos abaixo, fora, com exceção dos gastos em propaganda e marketing, todos abaixo de 0,3%, né? Todos próximos de 0%, e todos estagnados. Esse aqui é uma questão importante. Não apresentam nenhuma trajetória de crescimento. Não? Com comparação, nas indústrias, nós dividimos a indústria em média e alta tecnologia, os setores de serviços em... fugiu o nome do ICT. Tecnologia da informação. Isso, agricultura, os serviços C7CT e o setor extrativo. O setor extrativo aqui inclui Petrobras, por isso é que ele é assim alto. Nós temos, então, esse desvio muito grande. Os setores de média e alta tecnologia, todos apresentando crescimento. Esse item aqui é de informação computadorizada. Os maiores crescimentos estão aqui, no próprio setor, e no setor de indústria extrativa, né? E aqui na propriedade inovativa, que inclui todos aqueles itens de P&D e pesquisas e desenvolvimento, nós temos os setores de alta e média intensidade tecnológica da indústria, né? Os serviços, exceto CT, um alto valor relativamente, mas o maior crescimento é nos serviços de tecnologia da informação, né? O que apresentou o maior crescimento em termos de gastos. Oi. Oi, Fernanda.
Tem uma coisa que me chamou a atenção na Pintec, agora eu vi que estava crescendo ali no teu dado investimento em propriedade inovativa nos setores de tecnologia da informação e comunicação. Tem uma coisa que me chamou a atenção na Pintec de 2008, que foi uma redução do investimento em P&D. Aí P&D, eu sei que P&D é só uma parte do que você está chamando de propriedade inovativa. Mas teve uma queda de 2005 para 2008 nos setores de telecomunicações, se não me engano, vários desses setores de informação, tecnologia da informação e comunicação. Não sei se foi um problema na mensuração da Pintec anterior, de 2005, o que aconteceu, mas caiu. O que cresceu ali para você nesse gráfico? Foram os outros ou foi o P&D mesmo? Agora eu tenho que olhar, Fernando. Eu agradeço como é que fala, a observação, mas eu não tenho condição de te informar agora. A planilha é grande. Mas eu agradeço a informação, como agradeço outra informação do setor de mineral. E, novamente, a parte de competências econômicas, ela apresenta declínio na maior parte dos setores, com exceção do setor extrativo. Né? Ou declínio ou estagnação. Né? Então, essa comparação por indústrias. Sendo que existe, somente nesse caso aqui, vocês percebam que existe uma grande diferença, né? E por que aqui a gente pode olhar? Quer dizer, o setor de serviços ocupa uma grande parcela do PIB, mas ele está subestimado aqui. Esse é um problema, né? Está subestimado, então esse pode ter subestimado o item. Eu não sei quanto, mas está subestimado, o setor de agricultura. Então a gente vê que nos setores de industrial e extrativo, o gasto é relativamente alto, mas ainda assim muito baixo relativamente ao nível americano, por exemplo. Aqui é só uma evidência sugestiva, quer dizer, exatamente, hoje o nosso exercício que nós vamos fazer essa semana, é retirar a medida de PTF, de produtividade total dos fatores da economia, né, através do método convencional de contabilidade de crescimento, e depois produzir a regressão dessa medida de PTF contra esses gastos de capital intangível, contra a evolução desses gastos, para verificar se isso explica, tá certo? Essa medida, quer dizer, se o que é intangível está explicando o ignorado, o desconhecido. Né? Esse é o passo final desse trabalho que tem que ser feito. Aqui a gente só fez uma evidência sugestiva, que é a evolução do índice de vantagem comparativa das exportações brasileiras no período 2000 a 2008, e a gente regride contra esse log do investimento intangível, né, e mostra uma associação positiva. Quer dizer, se existe uma evidência ou se existe uma relação clara entre crescimento de exportações, né, somente nesse crescimento, o ganho da vantagem comparativa e o ganho de produtividade, né, o que é muito associado na literatura econômica, isso daqui poderia estar indicando que esse gasto em capital intangível pode ser um fator relacionado a isso. Nós não podemos, vamos dizer, ser específicos se isso é um efeito de causalidade ou pode ser um choque comum a ambos os itens, né? Certo? Então, o exercício que vai ser produzido agora é esse. Nós vamos produzir as medidas de PTF e depois vamos buscar medir esse efeito, esse impacto desse capital intangível sobre essa variação. Havendo isso, então, a gente tem algumas, vamos dizer, tendo isso, a gente pode fornecer algum direcionamento para a formulação de políticas, né? E aí sim, procurar também uma coisa muito importante, que é incentivar a criação desse tipo de medida, né? Então, eu estava conversando outro dia com um colega e a gente falou, eu estou tentando buscar esses dados e é tão difícil. Ele falou, olha, o jeito é você começar a fazer uma pesquisa pequena. Uma pesquisa pequena, onde você manda os questionários, tal, produz algumas evidências e aí a gente vai começar a conversar com quem produz as grandes pesquisas, né? E aí, assim, a gente procurar, então, mostrar a relevância do trabalho. Eu acho que, então, esse trabalho ele tem esse objetivo de mostrar que os gastos com capital intangível no Brasil,
é um gasto considerável, né? Tem uma evidência internacional interessante, e o caso brasileiro também se encaixa, é quando você pega a medida de capital tangível com capital intangível, ela é uma relação 1 para 1, muito próxima de 1 para 1. Eu estava conversando com o Siddharth, que é o economista lá do Banco Mundial, e ele falou assim, pô, o que será que está produzindo essa causalidade aí? Né? E agora o Brasil está se deslocando. No final do período, o Brasil se desloca em termos de formação de capital físico, e a gente ainda não observou o acompanhamento dessa trajetória em termos de capital intangível. Então a gente, mais à frente, vai ter a possibilidade de verificar um efeito de precedência temporal aqui. Mas, internacionalmente, você tem essa relação próxima de 1 para 1, o que quer dizer o seguinte, quando você investe numa coisa, normalmente você investe na outra. Se o Brasil, nesse surto de investimento, está tendo recentemente, aproveitar isso e fizer esse ganho também de capital intangível, a gente vai esperar, quer dizer, se existe uma relação, por exemplo, de complementariedade, nós vamos esperar um ganho de produtividade. E aí vem aquelas questões de quando você financia o investimento, não é o financiamento talvez que venha produzir o ganho de produtividade, mas esse investimento complementar que é feito. E pode-se concluir que é diretamente o efeito de financiamento, mas pode ser indiretamente, por quê? Porque ele proporciona um investimento em capital físico e depois, complementarmente, é feito o investimento em capital intangível. Né? Então, isso é uma questão de formulação de política importante. Bom, é isso. Eu agradeço a convite e a participação. Muito obrigado. Se vocês quiserem agora olhar os dados, a gente pode abrir lá o... Alô? Está pegando aqui, Flávio? Bom, obrigado, Sérgio. Vamos discutir, nós temos ainda uns minutos para abrir para perguntas. Se o pessoal de casa aí, de casa, ou de onde estiverem pela internet, quiserem fazer perguntas, aí no site tem o meio para vocês fazerem perguntas. Façam logo, porque o trânsito internet é demorado. O meio demora, não é instantâneo, o meio demora para chegar. Conforme onde vocês estiverem, vai para os Estados Unidos, passa por 3 pontos e tal. Então, perguntas internéticas já têm alguma chance de chegarem nos próximos 15 minutos. Né? Bom, Sérgio, senta aqui. Não, mas é tudo pergunta fácil. Eles começaram a perguntar antes do... Bom, gente, está aberto para quem quiser. A gente só pede para se identificar, nome, entidade, para as pessoas que estão à distância entenderem, porque elas não estão vendo quem está perguntando, elas só ouvem. Tá? Então, se o Sérgio permitir, a gente deixa esse vídeo gravado para download, como é que chama, para exibição lá no site do Observatório, tá? Mas aí depende dos direitos de imagem, ok? Então, como ele aceitou, anunciamos que quem quiser ver depois, em videotape, como se dizia antigamente, tá? Pode assistir o vídeo dessa palestra e de todas as outras no site do Observatório. Fernanda. Oi, Fernanda, MCT. Bom, Sérgio, antes de mais nada, uma trabalheira, parabéns. Acho que o trabalho de sistematizar e de ir atrás de fontes tão diferentes de informação para tentar consolidar isso numa medida de investimento intangível é enorme e é super bem-vindo. Assim. Pelo que eu entendi, você fez essa conta do investimento em ativos intangíveis desagregado setorialmente, né? E depois que construiu isso, o valor total. Como é que você está trabalhando com investimento público em ativos intangíveis? A pergunta é... Porque quando você considera setorialmente, ok, isso não vai fazer muita diferença. Agora, se você for regredir isso contra a produtividade total dos fatores, o investimento público em ativos intangíveis, ele compõe uma parte do investimento total e que vai impactar no crescimento lá da produtividade da PTF no futuro. Como é que você contabilizou isso? Você conseguiu fazer isso ou não? Nós não estamos contabilizando. Nós não estamos contabilizando os investimentos públicos, né? Porque é até para produzir essa comparabilidade internacional. Eles não contabilizam o investimento público.
né? Então, quer dizer, é o investimento dos negócios, das empresas. Esse que é o... Não sei se é uma falha do trabalho. Eu não acredito que seja uma falha, mas até eu acho que existe um problema de compatibilização de informações de setor público no mundo, né? Eu acho que aí fica mais fechado. Esse é um ponto importante também. Isso. Por exemplo, os Estados Unidos têm aquele, vamos dizer, um survey de gastos em ciências e tecnologia enorme, né? Mas ali só se pega o que é participação das empresas, né? Não entra os gastos em ciência deles. Nem os gastos militares. Aí ia dar um pulo enorme também. Fazer primeiro uma pergunta que eu não lembro mais. Qual que é a última matriz em insumo-produto? De quando que é? 2000. Então o IBGE voltou a fazer. Ufa, ainda bem. Não, porque tem uma época que o IBGE tinha decidido não fazer mais. Porque demora muito, é muito caro, e é caro mesmo. Né? Mas também, se não fizer, não tudo para casa, né? Enfim, porque ainda se trabalhava com a de 81, revisada para 85, que era um fuá, né? Não, tudo bem, porque então a distorção que eu imagino quando você vai como é que chama, fazer os rateios, né? É muito menor do que eu supunha. Tá. Fazendo a interpolação dos períodos. O problema é que fica o final da amostra de 2005 para frente, que aí fica só 2005. Só para jogar água no seu moinho, eu me lembrei de um texto, e aí pensando empresa, tá? Não país, mas pensando em empresa individualmente, o pessoal do Lundvall lá na Dinamarca, né? O pessoal aqui da Poli está rindo, porque toda vez eu falo desse texto. Mas o que eles fizeram? Mas é bom, né? Você bate, e um dia o ferro, né, curva. Mas eles fizeram o seguinte, eles pegaram a Pintec deles, né, e a Pintec deles, eles têm uma outra pesquisa que pega dados de organização. Você tem trabalho em grupos, tem isso, tem aquilo, etc. Mas eles pegaram a Pintec deles e construíram 3 categorias, rigorosamente 4 categorias de empresa. Né? Uma que que eles chamaram STI, que a inovação dela é baseada em coisas formalizadas, departamento de P&D, contrato com universidade, etc. Né? Aí eles vão lá na Pintec e ver as empresas têm gasto nisso daqui. Outra são empresas que têm inovação baseado no soft, né? Em ter uma organização flexível, trabalho em grupo, pouco nível hierárquico, etc, etc. Aí construíram um segundo grupo. Né? Aí fizeram aquelas as comparações, projeções estatísticas. Então, quem é do primeiro grupo tem desempenho inovador melhor do que o geral. Quem é do segundo grupo também tem desempenho inovador melhor do que o geral. E quem está nos 2 grupos tem melhor desempenho inovador de todos. O que fazendo uma analogia, porque não é a mesma coisa, tá? Corrobora com o que você está falando, que alguns investimentos que não diretamente em capital fixo, nesse caso não diretamente em P&D, alavancam, em P&D formal, medida para, quer dizer, que vai para subsídio da lei do bem, etc, etc, que vai para Pintec, contas nacionais, etc, ajudam a alavancar o resultado. Né? E aí eu me lembrei de um negócio que acho que não tem mais no Brasil, pelo menos não tem mais disseminado, mas tem na Inglaterra, que era você no Banco do Brasil para pegar o crédito rural, uma parte daquele recurso era para a Emater fazer o projeto. Tá? Você não era obrigado a implantar o projeto, mas você já tinha um projeto que você poderia usar. Tá? Que de uma certa forma é uma lógica parecida, entre aspas, intangível, que pode alavancar o tangível, que está saindo lá do banco. A Inglaterra tem, eu não sei se desde os anos 80, mas eu fiquei conhecendo nos anos 80, quando você ia entre 5 aspas, BNDES inglês, para pegar um financiamento para comprar um comando numérico, máquinas de automação industrial, eles
antes bancava uma consultoria para ir na tua firma para ver como é que estava a produção, para você instalar o comando numérico já em células ou coisa do gênero. Né? Então, essa relação em empresa ela é relativamente conhecida, mas é gozado que nos níveis agregados, não. Né? Não é que ela não é conhecida, pelo menos não se mede. Mas em empresa, ninguém discute isso, entendeu? Eu tenho, exatamente. Um dia eu participei de uma reunião também, quer dizer, às vezes se adquire uma máquina e não tem ninguém para mexer direito com ela, não sabe fazer, não consegue o negócio funcionar. Ele não atinge o seu nível de eficiência porque não tem a qualificação, não existe, né, complementarmente. Né? Então, o que você está querendo dizer é isso daí, quer dizer, você monta um projeto, estabelece um novo sistema e o pessoal não está qualificado para acompanhar o novo sistema. Né? A implementação é defeituosa, a implementação é incompleta. E aqui, eu acho que tem um trabalho do Naércio, que ele fez também com o pessoal, sabe, agora em 2011, em que ele vê particularmente, para o caso do Brasil e da Índia, um conjunto de empresas selecionadas, né, uma pesquisa internacional, a influência da tecnologia da informação e da gerencial sobre os ganhos de produtividade, né, das empresas. E, através dessas medidas de PTF, ele conclui que existe essa relação positiva, que existe essa relação de causalidade positiva. Né? Então, acho que, eu não sei, eu não sou muito bom em fazer recomendações de política, né? Isso não é minha área. Mas, assim, a gente é chamado a fazer, quer dizer, eu acredito que, junto com esse novo caminho, né, que nós estamos fazendo, de expansão de investimento físico, de estímulo ao crescimento econômico, talvez a gente tenha que voltar um pouco ali, e agora, nossa, mas lembrar daquele programa que aconteceu nos inícios dos anos 90, de qualificação, aumento de produtividade. Eu não sei se deve se resgatar, ou não propriamente o programa, mas as ideias, os princípios dele, né, para que ele seja utilizado nesse momento. Né? Quer dizer, a gente está falando muito em gastar. Gastar em fornecer financiamento, nós estamos aumentando tremendamente os recursos disponibilizados para as empresas fazerem pesquisa, para fazerem gastos em inovação, né? E pouco colocado ênfase na complementariedade do fator humano, nos gastos em gerenciais. Eu acho isso, quer dizer, a gente verifica, qual é o diagnóstico que é dado pelos formuladores de política? Olha, o Brasil gasta 1/4, 1/3 do que gasta os outros países em P&D. Nós precisamos aumentar o P&D. O Brasil tem uma taxa de investimento que é baixa relativamente ao resto do mundo. É 26, aqui a gente investe 17. Aí então, é lógico, se você olha essa grande discrepância, você fala, não, então precisamos aumentar o P&D, precisamos aumentar os gastos de investimento físico. Mas a questão é exatamente essa. Esses gastos terão o mesmo nível de eficiência que existem nos outros países? Um indicativo que a gente tem aqui é de que isso daqui tem que aumentar complementarmente. Se isso não aumentar complementarmente, a gente pode não alcançar o mesmo resultado em termos de crescimento econômico. Esse é, acho que, o indicativo importante do estudo. Agora, de política, por exemplo, uma coisa que é relativamente... às vezes é complicado fazer, mas, por exemplo, a FINEP e o SEBRAE estão divulgando um programa que é, digamos, a FINEP financia P&D, etc., nesse caso para a pequena MPE, né? Não, lá é para... mas não é tanto para micro. Bom, enfim, para as empresas pequenas, segundo as classificações da lei geral, ponto, né? E junto com o SEBRAE, ou seja, o pacote só serve o financiamento da FINEP se você tiver um programa SEBRAE conjugado, ou então que você prove que não precisa. Tá? Não sei como é que vão provar, mas a ideia geral é essa, que é para tentar juntar as duas coisas.
ou de capacitação gerencial, ou de sei lá o que, tem a gestão de projetos, sei lá o que uma pequena empresa precisaria ter. Né? Mas para a pequena empresa é sempre mais complicado, porque elas são muito heterogêneas demais. Né? Mas em todo caso, a ideia em princípio é boa. Gente, nós ficamos por aqui. Em princípio, sim, aí depois você agenda a volta. Eu queria anunciar o próximo seminário, que vai ser no dia 29, vai ser aqui nessa mesma sala para os presentes, com o Roberto Alvarez, da BDI, né? Ele é gerente de assuntos internacionais da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele vai falar sobre um projeto de indicadores de competitividade que a BDI está desenvolvendo em conjunto com a Federação Global dos Conselhos de Competitividade. Acho que essa é uma tradução razoável. Né? Vai ter uma reunião da federação aqui no Brasil no fim de novembro, se não me engano. Né? E uma dos pontos a serem discutidos vai ser esse índice. E aí o Alvarez vem aqui na semana que vem para apresentar como é que está sendo feito. O Observatório está começando a participar desse índice também, né, da elaboração, que tem os coreanos, a Universidade de Seul, tem um outro circuito aí no meio. Então esse é a nossa pauta para a segunda-feira que vem, às 11h15, nesse mesmo canal aí para os internéticos. Né? O Sérgio autorizou, então o vídeo dessa apresentação vai estar disponível para futuras vistas, o famoso videotape, para quem quiser ver depois, tirar dúvidas que não ouviu direito e assim vai. Né? Sérgio, obrigado, e para todo mundo até segunda.